Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos para mais um programa Conversando o Evangelho. Sintam-se todos abraçados e acolhidos, não somente pela nossa equipe, mas toda a espiritualidade que se faz presente. Nossa equipe hoje está sendo composta pela Ana Paula, o Devanir, o Donizete, a Ione, o Dr. Joel, a Rita, a Poliana, a Sheila e eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários. Hoje o nosso tema é Carregar a Cruz, capítulo 24, item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos, pois, serenar nossa mente, elevar nosso pensamento ao Pai e sintonizados com os nossos mentores espirituais, com os amigos da colônia espiritual Maria de Nazaré e todos os espíritos que nos acompanham, seja para nos iluminar ou para construir e aprimorar o conhecimento conosco. Vamos pedir então permissão a Deus para dar início ao nosso encontro de hoje com a prece de abertura que será feita pelo Donizete. Boa noite a todos. Vamos serenando nossos pensamentos, agradecer a Deus, a Jesus, por mais esse dia de aprendizado, agradecer à colônia Maria de Nazaré e aos espíritos que se encontram conosco, intuindo-nos para que consigamos realizar mais um Conversando o Evangelho, com muita luz e entendimento. Senhor, concede-me a consciência dos meus muitos erros. Não me consintas viver iludido a meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou. Que eu consiga, mais que outros, detectar as fragilidades que me são comuns. Dá-me a tua força para que eu possa superar-me. A tua luz para não caminhar nas trevas. A tua paz na luta que me aflige. Que eu seja sempre sincero em meus propósitos e humilde em minhas atitudes, verdadeiro em minhas palavras e fiel aos meus compromissos. Senhor, não me deixes entregue à invigilância e ao assédio do mal. Sê meu abrigo e a minha inspiração. E assim seja. Após a prece tão bonita feita pelo Donizete, vamos pedir a Ione que proceda à leitura da mensagem que ela trouxe para nós hoje. Eu vou ler a mensagem na cruz do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Mateus, capítulo 27, versículo 42. Sim, ele redimira a muitos, estendera o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar a mortos. Entretanto, para ele mesmo erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando mais de pé, supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra, rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara, vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte, empastada de sangue, no madeiro, e ressurgia à luz do sol, ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente, cobria-se o lenho, afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo,
transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Muito boa a reflexão trazida pela Ione. Vamos agora então passar pelo o Evangelho que será lido pelo Devanir. Uma boa noite a todos. Eu vou ler o item 17 do capítulo 24, Carregar a Cruz. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e exultai de alegria, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu, porque foi assim que seus pais trataram os profetas. Lucas capítulo 6, versículo 22 e 23. Chamando a si o povo e seus discípulos, ele lhes disse: se alguém vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo? Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 36. Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 25. Mateus, capítulo 10, versículo 38 e 39. E João, capítulo 12, versículo 24 a 25. Vamos, pois, iniciar com o nosso primeiro questionamento. Perguntamos para o Donizete: qual a simbologia da cruz e qual o seu significado, para nós enquanto espíritas? Bem, a cruz é um símbolo universal muito antigo, utilizado por diversas culturas, crenças e religiões. Além disso, apresenta uma grande variedade. Por exemplo, a cruz de São Pedro, cruz de Santo Antônio, cruz vergada, cruz grega, cruz latina, cruz celta, cruz de Malta, cruz juliana, cruz papal, cruz batismal, dentre outras. Mas a que vamos falar hoje é a cruz cristã, que também recebe o nome de cruz latina. Era utilizado pelos romanos, que a utilizavam para executar criminosos. Por conta disso, ela nos remete ao sacrifício que Jesus Cristo ofereceu pelos pecados das pessoas. Além da crucificação, ela representa a ressurreição e a vida eterna. Assim, é para os católicos e algumas outras religiões. Já para nós espíritas encarnados, a cruz é qualquer dificuldade que nos aprimore o espírito, seja uma doença, um relacionamento difícil ou qualquer obstáculo que nos faça privilegiar as coisas do espírito. Passo. Depois de ouvir tão bem a colocação do Donizete, não tem muito que se repetir, a gente só coloca que para nós a cruz ela é, na verdade, enquanto espírita, o símbolo de nossas dificuldades, de nossas imperfeições. Portanto, ela não deixa de ser mais uma oportunidade de crescimento, um instrumento para que a gente possa se aperfeiçoar moralmente para conquistar essa perfeição relativa. Passamos então agora para o nosso próximo questionamento. E a gente pergunta: Ana, como é que a gente pode entender essa felicidade mencionada no Evangelho? Podemos interpretar da seguinte forma: sede felizes quando os homens, tratando-vos com má vontade, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, porque o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito. Lamentai-lhes a cegueira, mas não os amaldiçoeis. Não devemos nos lamentar pelas maldades recebidas pelos outros, mas agradecer e nos sentirmos felizes por elas nos darem ocasiões de provar que possuímos fé em Deus e estamos em busca constante para a nossa evolução espiritual. Após essa explicação com tantos argumentos da Ana, a gente vai entender que essa felicidade
na verdade, a nossa oportunidade de estar provando de uma forma concreta a nossa fé. Né? É como se a gente fosse questionado se a gente realmente acredita naquilo que nós falamos, se nossas ações condizem com as nossas palavras. Se assim for, a gente tem que se regozijar, né? Nós temos que ficar felizes, porque desta forma nós estamos realmente vivenciando o Evangelho de Jesus. Vamos então agora passar para o nosso próximo questionamento. E a gente pergunta para o professor Joel. Certas pessoas acreditam que Jesus morreu na cruz para nos salvar e que por conta disso todos nós já estamos salvos. Como a doutrina espírita entende essa salvação, professor Joel? É algo pronto, realmente acabado? Todo mundo, a partir do momento que se diga cristão, já está salvo, digamos assim? Absolutamente não, minha irmã. Nós conseguimos, com base nos ensinamentos do Consolador Prometido, praticar tudo aquilo que o Mestre Divino deixou para nós, a fim de que, através do nosso próprio trabalho, viabilizássemos a nossa autotransformação necessária. O que aconteceu ao longo da história, é preciso que se diga, houve um erro interpretativo, até mesmo nos dizeres de Cristo e até mesmo por conveniências sociais dos adeptos das crenças religiosas do passado, que praticamente, apropriando-se do cristianismo, fizeram as suas ingerências e hoje eu posso dizer com certeza que eles ensinam um caminho que não corresponde à realidade. Porque, na verdade, Deus onipotente, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nos deixou todos os meios e os caminhos para que pudéssemos percorrê-los na nossa autotransformação, através da pluralidade das existências por meio dos processos reencarnatórios. Então, muitas vezes, devido aos equívocos de interpretação dos textos bíblicos, a humanidade procura hoje, e o pior é que, através das gerações, essa verdade cristalizou-se no entendimento das personalidades almas, encarnadas através das gerações, a maneira equivocada de interpretar. Porque se nós usarmos a nossa capacidade pensante, temos a certeza absoluta que as entidades espirituais nos viabilizam todos os meios para que nós nos embasemos nos ensinamentos do Divino Mestre Jesus, a fim de que possamos prover o nosso próprio crescimento espiritual, através da reparação de nossas faltas, através da prática do amor, através do perdão irresoluto em qualquer circunstância, através da tolerância. E, na verdade, nas interpretações feitas ao longo das gerações, as pessoas entenderam que Cristo mandou seu Filho, que foi previamente programado para ele sofrer, eu diria, todos os sofrimentos resultante das transgressões das leis divinas praticadas pela humanidade. E nós sabemos que esta interpretação, no entender dos espíritas, é uma barbaridade. É uma barbaridade porque nós, seres humanos, basta que interiorizemos um pouco dos ensinamentos de Cristo. Já iremos perceber que nós, homens, mulheres, que amam seus filhos, por mais delinquentes que eles sejam,
por maior que seja a prática da criminalidade que eles praticam, nunca esses filhos irão ter seus pecados perdoados todos, porque Deus mandou que o seu Filho unigênito viesse para redimir esses pecados da humanidade. Então existe um erro da interpretação neste fato, porque na verdade Cristo veio para deixar suas sementes evangélicas para seres humanos que eram primitivos, simples, ignorantes e até mesmo muito mal. E Cristo veio destinado a se contrapor àquelas leis mosaicas que tornavam o homem equivocadamente muito errado nas suas atitudes. Pois vejam só, Moisés mandava que nós amássemos aqueles que nos amam e odiássemos aos nossos inimigos, para que pudéssemos ser dignos do sol que brilharia sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos e os injustos. E a gente sabe, meus irmãos, que Deus, no seu infinito amor, expressa a sua diretriz, mas não vamos pensar nos momentos que pensamos agora há poucos minutos, estabeleceu as suas diretrizes recomendando ao Divino Mestre Jesus: o Pai me recomendou, e nenhuma de suas ovelhas deverá perder-se. Portanto, meus irmãos, por mais pecaminosos que sejam os seres humanos, por mais comprometidos que estejam perante a justiça divina, eles irão ter dentro da eternidade, na eternidade, eu não abro mão deste modo de expressão, a oportunidade de se reconciliar com seus inimigos, a oportunidade de perdoar-se, a oportunidade de pedir perdão para seus semelhantes, a oportunidade de amarem-se e amarem aos seus semelhantes, como Cristo aconselhou que nós nos amássemos. E percebam, pois, meus irmãos, é completamente diferente estes dizeres, estas interpretações, daquilo que é ensinado pelos adeptos de muitas crenças religiosas, que acreditam no inferno, que acreditam que quando nós, humanos, ofendemos um ente supremo, infinito, merecemos um castigo infinito. Mas se é infinito o amor de Deus, Ele não vai nos dar um castigo infinito. Se fosse assim, não existiria coerência nos dizeres de Cristo, que seguiu a recomendação do Pai, para que todas as ovelhas que simboliza a humanidade possa obter a sua salvação, que quer dizer o seu crescimento, que quer dizer o seu progresso, a sua paz conseguida pelo alto perdão e pelo perdão aos seus semelhantes, e vice-versa. Para somente nestes termos acontecer a autotransformação necessária para que estas almas pecaminosas, sim, dentro da eternidade, possam obedecer ou possam observar as leis divinas para conseguirem o seu auto-perdão e possam marchar assim em direção a Deus. Então percebam, esse é o Pai amoroso, esta é a inteligência suprema, que não tem proporções antropomórficas e que, praticamente, esta inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas e não tem como admitirmos de outra maneira. E então Ele, o nosso Deus, nos deu todos os meios para que, tendo Jesus como base referencial na sua conduta, pudesse ter a indulgência para com as imperfeições dos outros, o perdão incontinente em todas as circunstâncias pela falta dos outros, o amar-se a si mesmo, o amar a Deus e amar ao próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Percebam, meus irmãos, é preciso que entendamos que somente tem coerência estas exposições se nós partirmos de um fato
que cientificamente está provado que é verdadeiro. Isso mesmo tomando-se por base as orientações que via mediúnica Chico Xavier transmitiu, que André Luiz transmitiu. Então percebam, meus irmãos, em nós fica o registro das nossas transgressões e também das nossas conquistas evolutivas. E através dos processos reencarnatórios, extravasam-se essas energias deletérias que são as imperfeições sediadas no nosso perispírito e na nossa alma. E assim, através de um percurso, muitas vezes amoroso, outras tantas através da dor e do sofrimento, nós conseguiremos a nossa autotransformação. Esta coerência existe nesse contexto só assim, meus irmãos. A partir do momento em que nós fomos feitos, Deus nos constituiu para sermos eternos dentro da eternidade. E o nosso destino é sermos felizes. É aprendermos os ensinamentos que concretizaram o universo e traduzem a sabedoria divina. É nos tornarmos espíritos puros, sábios e benfazejos. E por esse motivo, então, ele disse: o Pai me recomendou, e nenhuma de suas ovelhas serão perdidas. E assim, minha irmã, tomara que eu tenha pensado adequadamente, porque poderíamos prolongar este assunto, mas o propósito eu sei. Não é uma pessoa só ficar desenvolvendo ideias verbalizadas, analíticas, para traduzir esta maravilha que configura o fato de que todos nós iremos ter a nossa salvação, e Cristo veio para deixar os seus ensinamentos, não para redimir nossos pecados. Os nossos pecados serão obtidos em termos de perdão por nós mesmos. É preciso que tenhamos no nosso entendimento isto, para percebermos o quanto o espírita é diferente na sua postura interpretativa. Tomara que eu tenha conseguido, minha irmã, expor esses pensamentos relacionados com o tema que tu propuseste, para que realmente entendamos. O Pai não condena, mas salva sempre. O Pai não castiga, perdoa sempre. Sempre enseja seu amor, para que nós possamos crescer em direção a Ele. Com a palavra, minha irmã. Muito bem colocado, professor Joel. Então, só para finalizar, ficou claro, né, diante dessa explicação tão precisa do professor Joel, acrescentando muito ao nosso conhecimento, que a salvação é um processo diário, né? Não é Jesus, ele não é porque eu sou cristã que eu já estou redimida de todos os pecados, se a gente pode colocar assim, né? E nós, enquanto espíritas, entendemos o pecado como um equívoco, uma falha, né? E a salvação como nosso processo de amadurecimento espiritual. Então, esse processo de amadurecimento espiritual exige uma ação diária, a cada momento, a cada instante. Ele não pode ser delegado a nenhuma pessoa que não seja o próprio indivíduo. Então, fica aqui, né, esse conceito que muitas vezes, né, a gente acaba deturpando um pouquinho. E dando continuidade, a gente pergunta, com o texto do Evangelho, né, como é que a gente pode entender, Sheila, renunciar a si mesmo? Renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Há uma outra frase semelhante. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quer dizer que, uma vez introduzidos nos ensinamentos cristãos, nos ensinamentos do bem e nos mecanismos da fé, não podemos mais retroceder sob pena de sofrer grandes traumas futuros. A subida é íngreme, pedregosa, porém temos o exemplo do Cristo, que carregou a sua cruz até o Calvário. O nosso martírio não deve ser igual ao de Jesus e nem ao dos primeiros discípulos que morreram no circo, comidos pelos leões.
O nosso sofrimento prende-se à propagação da boa nova. Para tal, precisamos estar vivos e não mortos. Muitas vezes nos enganamos acerca do conceito de renúncia. O Espírito Emmanuel esclarece-nos que renunciar não é abandonar os nossos entes queridos, deixando-os na solidão. Para ele, renunciar é aceitar as pessoas tais quais são, sem querer modificá-las a nosso bel prazer. No sentido de abandonarem as suas crenças para seguirem as nossas. Tudo no caminho espiritual é de fórum íntimo. O que para nós é sumamente importante, para os outros pode ser uma tortura. Por isso, não é recomendável impor aos outros esta ou aquela forma de conduta. Renunciar a si mesmo é querer de coração deixar de fazer, ser, crer o que queremos para nós, para a nossa vida e por amor a Deus. Fazer o que Ele nos pede, talvez com uma resignação mais intensa que a dos pais pelos filhos. É saber ser humilde, desprendido, é crer com o coração que Deus nos basta. Renunciar a si mesmo é também não gastar o tempo e a vida com futilidades. Não podemos perder tempo com programas fúteis, vazios, que não deixam um crescimento para nós e para os outros. Jesus manda buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus diz que quem sacrificar a sua vida por amor a mim, salvá-la-á. É um sacrifício, mesmo de nossa vontade, para fazer a dele. Perder a vida para ganhá-la. Passa a palavra. Como a Sheila bem colocou, né, essa renúncia que Jesus pede para que a gente possa segui-lo no texto do Evangelho é a renúncia do que nos distancia dos valores espirituais, né? É tudo aquilo que nos faz sermos menos em termos de valores espirituais, né? Quando a gente aceita seguir Jesus de uma forma omissa, ou até mesmo como uma forma de fuga dos problemas materiais que enfrentamos. Jesus mesmo vem nos ensinar dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, renunciar, né? Essa renúncia é a gente renunciar ao egoísmo, né? É deixar esse processo de apego, mas é sim responder às nossas responsabilidades enquanto cidadãos, enquanto pais, enquanto membros de uma sociedade que tem sua forma material de viver e se desenvolver, né? Então, acho que dessa forma fica claro o entendimento. Vamos então agora passar para o nosso quinto questionamento. E a gente pergunta para Rita: Rita, o que é perder a si mesmo que é colocado no Evangelho? Será que você pode nos auxiliar? Boa noite. Benditosos sereis, quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriamente, quando repelerem com mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilei nesse dia e ficarei em transportes de alegria, porque grandes recompensas vos está reservado no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Chamados para perto de si, o povo e os discípulos disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, aquele que se quiser salvar a si mesmo, perde-se. Aquele que se perder por amor a mim e do Evangelho se salvará. Com efeito de que servirá um homem, ganha o mundo todo e perder-se a si mesmo. Rejubilei-vos, Jesus, quando os homens vos odiares e perseguires por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Pode traduzir assim essas verdades. Considera ditosos quando hajam homens que pela sua má vontade para convosco vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Portanto, o mal
que vos faça redundará em proveito vosso. Lamentai-vos a cegueira, porque não os maldiceis. Depois ainda acrescenta: tome a sua cruz, aquele que quiser me seguir. Isso é suporte corajosamente para as tribulações que a sua fé lhe acarretará. Dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houveres perdido nesse mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança de que deram prova. Mas aos que se sacrificam os bens celestes ao gozo dos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. E para finalizar, o Espiritismo ele apoia-se moralmente nas lições de Jesus, sendo a sua a mesma moral vivida e ensinada pelo Mestre. Então, diante de tudo o que a Rita, na verdade, nos trouxe, né, nós vemos que esse perder a si mesmo é, na verdade, a gente deixar aquela prepotência que temos de nos acharmos donos e senhores de tudo, né? É nos entregarmos a Jesus, colocando em todos os momentos de nossa vida. É compartilharmos de sua sabedoria para decidirmos o que é melhor. E como a gente faz isso? Através da oração, dessa interiorização que vai nos permitir a sintonia com os benfeitores e o entendimento, né, do que deveria ser feito naquele momento. E um roteiro ainda mais seguro é justamente o Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus encontramos a solução para todos os problemas que nós mesmos causamos em nossa vida. Dando continuidade, a gente pergunta: Devanir, diante de tudo que nós falamos, o que significa carregar a cruz para nós espíritas, né? Como é que a gente pode entender isso de forma prática no nosso dia a dia? Bem, primeiramente vamos deixar claro que a doutrina espírita não carrega a cruz de ninguém, assim como Cristo. Ela ensina o homem a carregar sua cruz. Por isso, tomar passe é bom, palestras é bom, mas o objetivo do Espiritismo é ensinar o homem e não se tornar muleta para ele. O Espiritismo ensina o homem a ser livre, a pensar e não se deixar enganar por pessoas que querem aprisioná-lo na ignorância. Podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Deus não pune e nem perdoa, porque nós responderemos por todas as escolhas que fizermos e colheremos aquilo que plantarmos. Todos trazemos, sem exceção, tendências que promanam do passado em forma de inclinações e de desejos que podem se transformar em motivo de queda e desalinho se não forem corrigidas. Estando ainda despreparados emocional e vivencialmente para os enfrentamentos necessários, geralmente buscamos processos de fuga através de atitudes levianas e irresponsáveis, na agressividade, no medo que leva ao afastamento do convívio social e familiar, ou mantendo as mesmas situações como forma de nos pouparmos ao sofrimento. A proposta de Jesus fala da necessidade de buscar os valores maiores do Espiritismo e sua imortalidade, onde as necessidades da vida, que aparecem de várias formas, não se constituem em fardo que se deve carregar, mas empreendimentos difíceis que devem ser vencidos. Carregar a sua cruz é não se submeter às imposições mesquinhas de quem quer que seja, mas assumir a vida com todas as realidades que o mundo oferece, como oportunidades necessárias, estímulos adequados ao processo de crescimento espiritual. Por isso, no texto em estudo, Emmanuel reflete sobre como devemos nos portar diante das dificuldades da vida, dizendo que não há justificativas para queixas, para rebeldia, uma vez que todos, caminheiros da evolução, têm cada qual a sua cruz. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. E como exemplo, diz que no plano carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz.
No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. É preciso sair do estado de indiferença que nos caracteriza e acordar para a responsabilidade de viver, cada dia segundo o roteiro traçado pelos exemplos e ensinos de Jesus. Carregar a cruz e seguir seus passos é cumprir com todos os deveres que nos competem em relação a nós, a família e a comunidade da qual fazemos parte. É agir em todas as situações, favoráveis ou adversas, com firmeza, com tranquilidade, em empreendimento e serviço, contribuindo com eficiência e equilíbrio em favor do bem. Diante de tudo que o Devanir tão bem colocou, né, qualquer coisa que eu fale, na verdade, eu vou estar repetindo o que ele conseguiu colocar tão bem, né? O próximo questionamento a gente pergunta para Ione. Nós já entendemos o que é carregar a cruz, mas por que ainda, na maioria das vezes, Ione, a gente acha que a nossa cruz é maior do que os outros, né? Por que a gente tenta diminuí-la? Você poderia nos explicar o que acontece, né? Por que acontece isso, né? Vou contar rapidinho uma historinha para ilustrar esse questionamento, né? Uma pessoa na busca do seu progresso espiritual recebeu instrução. Vai ali, pega aquela cruz e sobe até o final da montanha e atravessa. A pessoa foi lá, pegou a cruz, colocou sobre os ombros, assim como Jesus, e subiu, né? Tomou a partida. Conforme ele foi subindo, começou a sentir que estava pesando. Aí, na metade do caminho, teve uma ideia. O que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedaço. Cortou um pedaço e conseguiu subir com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Aí, quando chegou lá em cima, ele percebeu, e agora? Como é que eu vou atravessar? Porque ele viu que se a cruz estivesse do tamanho que devia, ele ia conseguir fazer da cruz uma ponte e atravessar. O que ele teve que fazer? Descer todo o caminho e pegar uma nova cruz. Consequência, né? E aí, a gente começa a pensar qual o resultado, né? Compreendemos que a gente carrega a cruz conforme a nossa necessidade. O que hoje a gente entende como fardo, amanhã será o motivo de nos fazer pessoas melhores. Penso que quando você acha, né, que a cruz assim, tá pesada, que você carrega um grande fardo, reclama muito, né, melindroso, a gente precisa tratar isso com muita oração e vigilância, né, até porque, como já foi dito, a gente carrega a cruz conforme a nossa necessidade de crescimento espiritual. Passo a palavra. Diante do que a Ione colocou, né, fica evidente que sempre nós vamos ficar com a impressão de que a nossa cruz é maior justamente porque nós não vivenciamos a experiência do outro. Nós vivenciamos a nossa. Enquanto encarnados, né, a gente tem a sensibilidade de sentir o que passa conosco. A gente pode simpatizar com o que passa com o outro, mas a gente não sabe efetivamente o que ele sentiu, o quanto de dificuldade ele passou, o quanto de esforço ele fez. Então a gente tem sempre essa vontade de achar que o nosso é muito mais difícil. Mas, sendo Deus sábio e generoso, ele não concederia uma dificuldade, né, um degrau aí maior do que aquele que é possível a gente conseguir subir, né? E exemplo disso, né, tem a mensagem do irmão Mateus da semana passada, que vem justamente falar isso, né, dos degraus que a gente sobe na vida, um passo de cada vez. E toda vez que a gente tenta diminuir as nossas dificuldades, muitas vezes a gente não se aprofunda nessa fuga dos problemas, a gente acaba perdendo a oportunidade de entender o que causou aquele problema e, consequentemente, nós vamos estar vivenciando num outro cenário, mas por não aprendermos, né, nós vamos estar vivenciando essa situação novamente, até que deixamos simplesmente de obter o conhecimento e passamos a aplicá-lo em nossa vida. Aí sim nós vamos estar
prontos, aptos a passar para uma nova etapa. Para finalizar o nosso programa de hoje, a gente pergunta para Poliana. Poliana, diante de tudo que dá, na maioria das vezes, Ione, a gente acha que a nossa cruz é maior do que os outros, né? Por que a gente tenta diminuí-la? Você poderia nos explicar o que acontece, né? Por que acontece isso? Bom, quais são os passos para que de fato nós possamos seguir Jesus? Né? O que a gente tem que fazer para seguir o Mestre? A primeira frase que me vem à cabeça, né, como já foi citado, é aquela: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, devemos renunciar a nós mesmos, devemos pegar a nossa cruz, a nossa bagagem de felicidade, de sofrimentos e de vida, e devemos seguir o modelo do Mestre. Né? Então, um roteiro para a felicidade, para chegarmos, né, à conquista plena da evolução, seria começar com o desapego, ao desapego material, ao desapego do bem próprio em proveito dos demais, em consequência, suportar, né, os nossos atos, os nossos problemas, e suportar a dor que veio como consequência do que nós fizemos, e por fim nos basearmos no modelo de Jesus, para que mudemos, né, a nossa forma de agir e de pensar. Né? Então, basicamente, seguir Jesus está relacionado com o fato de retirarmos de nós, né, as más tendências, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, tudo isso através do esforço para o bem, e a partir daí carregar de fato, né, a nossa cruz, tendo em mente sempre que é importante aprendermos a carregar a cruz e sabermos que isso vai gerar um conhecimento, vai gerar uma melhora, e por fim, né, termos aí a sabedoria e o discernimento de, através do conhecimento, conseguirmos aplicá-los, né, para seguirmos adiante e chegarmos ao objetivo máximo, né. Para finalizar aqui a minha fala e completando um pouco do que os colegas já disseram e do que já foi falado, eu queria trazer um trecho da mensagem O Caminho, da Joana de Ângeles, que traz muito bem essa questão e que aborda muito bem o modelo Jesus como um fato importantíssimo, né? Então, a autora, a Joana de Ângeles, diz o seguinte: Jesus, porém, foi peremptório ao asseverar: eu sou o caminho, informando ser a única opção para chegar-se a Deus. Se te encontras a ponto de desistir na luta, intenta-o outra vez e busca Jesus. Se te abatestes e não tens ninguém ao lado para oferecer-te a mão, recorre a Jesus. Se te sentes abandonado e vencido após 1000 tentames mal-sucedidos no mundo, apela a Jesus. Se te deparas perdido e sem rumo, apega-te a Jesus. Se te defrontas com impedimento que te parecem intransponíveis, procura Jesus. Se nada mais esperas na jornada, recomeça com Jesus. Se avanças com êxito, não te esqueças de Jesus. Se estás cercada de carinho e amor, emprega-te de Jesus. Se a jornada se te faz amena, agradece a Jesus. Se encontras conforto e alegria no crescimento íntimo, não te separes de Jesus. Se acreditas na vitória que antevês, apoia-te em Jesus. Se te sentes inundado de paz e fé, Jesus está contigo. Em qualquer trecho do caminho da tua evolução, Jesus deve ser o teu apoio, a tua direção meta.
tendo em mente que através dele e com ele te plenificarás, alcançando a Deus. O mais são ilusões e engodos. Não te equivoques, nem enganes a ninguém. Ou seja, pegue a tua cruz e siga mediante ao modelo de Jesus. Boa noite. Bem, a Poliana fez uma excelente explicação, né? Eu não teria mais nada a acrescentar. Então vamos agora passar para o nosso resumo final, em que eu trago apenas uma breve colocação dos pontos principais. Então, a gente entende que negar a si mesmo, tomar a cruz, é assumir esse compromisso definitivo com o Evangelho de Jesus. E que é o quê? Esse compromisso é, na verdade, não apenas divulgá-lo através das palavras, mas principalmente de nossas ações. É, como dizem alguns, entrar pela própria porta estreita, né? Seguir a Jesus não é tão fácil como muitos pregam, né? É complicado, ninguém está falando que vai ser fácil, mas também não é difícil, vai exigir renúncia, entrega, desprendimento de si mesmo, mas é dessa forma que a gente vai conseguir crescer espiritualmente, libertando todas as nossas cruzes, se a gente pode colocar assim, as nossas dificuldades, os nossos vícios, né, para que a gente possa se tornar de uma forma mais efetiva, mais elaborado, né, com mais virtudes. Então são esses obstáculos que vão nos garantir a resistência necessária para chegar até o fim da jornada. A gente tem que fazer esse teste de resistência, né, por nós mesmos, a toda hora, né? O atleta que fica parado, ele acaba perdendo muito do seu potencial. Então, nós também precisamos passar por esses obstáculos e treinarmos, né, para que cada vez mais a gente possa conseguir caminhar rumo ao nosso destino enquanto espíritos imortais. E é lógico que nessa caminhada a gente tem que contar com humildade, pedir e implorar socorro, né, aos nossos benfeitores espirituais e aos amigos que estão ao nosso lado, que acabam por nos amparar. Então, assim, a gente deseja que nesta semana todos nós exercitemos a nossa vida espiritual através desses obstáculos que surgem, mas que garantirão que a gente tenha o fôlego necessário para chegar até o final da caminhada. Vamos então agora dar continuidade, pedindo ao professor Joel que proceda a prece de encerramento. Jesus, Divino Mestre, mentores espirituais amigos que temos certeza absoluta acham-se em sintonia conosco nestes momentos. Especialmente irmãos espirituais da colônia Maria de Nazaré. Mas também referimos-nos aos outros irmãos espirituais das demais colônias espirituais, que estão centradas em Deus e desejam que Jesus seja o nosso modelo e nosso caminho na nossa trajetória evolutiva. Percebam, irmãos espirituais, dentro dos dizeres que estamos desenvolvendo, é necessário que tenhamos a noção do quanto somos imperfeitos. A história da humanidade, nos seus equívocos e nas suas maldades, são os registros que nos configuram e que mostram as nossas inclinações, e que deixam muito bem evidenciados que somos almas doentes, que ganharam a última oportunidade para conseguir a sua autocura como trabalhadores de última hora. E como precisamos de vocês, como os ensinamentos propiciados por Jesus e ilustrados por vós, amigos espirituais, em nome de Deus e de Cristo,
viabilizam aquelas condições das quais tanto temos necessidade para obtermos o nosso perdão, para reconciliarmos-nos com os nossos inimigos, para amarmos ao nosso semelhante como Deus, como Cristo nos amou, para perdoarmos não 7, mas 70 vezes 7. Bendita doutrina que nos aconselha, que nos reconciliemos com os nossos inimigos, enquanto estamos no caminho, para que o prefeito não nos entregue para a autoridade mais alta, para que esta autoridade não nos entregue para o juiz, e o juiz nos entregue para o ministro. Porque, na verdade, assim disse Cristo, sereis condenado às penas exteriores, e dali não saireis, enquanto houverdes pago até o último ceitil. Sabemos perfeitamente que são a pluralidade das existências, para que a nossa autorreconciliação com os nossos semelhantes, o desenvolvimento das nossas potencialidades boas aconteçam, as virtudes em nós se tornem uma realidade, e assim possamos perder todos os vícios que configuram as maldades que nos identificam. Consciente destes fatos, Jesus, Divino Mestre, mentores espirituais amigos, suplicamos neste momento de oração que vocês vibrem na frequência do amor e viabilizem a projeção sobre o planeta Terra inteiro de muitas energias balsamizantes, que sirvam essas energias para a autotransformação do ser humano e para que eles possam se tornar receptivos às influenciações das forças do bem, para que nestes termos, como disse Cristo, todos possam obter a sua salvação, a sua tranquilidade, a sua paz, o seu amor. E isto nós pedimos a Deus, em teu nome, Divino Mestre Jesus, e agradecemos a todos vós, espíritos amigos, porque sabemos que estas súplicas são ouvidas por vós, e com certeza elas vão viabilizar no nosso trajeto a nossa trajetória evolutiva em direção a Deus. Obrigado, Jesus, Divino Mestre, e que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus, desejamos uma noite serena e um final de semana repleto de paz. Lembrando que a cruz, os obstáculos, os desafios do nosso dia a dia são sempre mais leves quando a gente coloca Jesus em tudo que a gente faz. Até a próxima sexta-feira com mais um programa Conversando o Evangelho.